Bom, pessoal, voltando aqui ao exemplo de agendamento, o que eu fiz aqui em cima? Coloquei um botãozinho de reset, ele facilita a minha vida durante a programação, porque em algum momento que eu precisar, eu clico nele e zero tudo. Banco de dados, volto com o item ali para tudo que eu precisar zerar, eu zero nesse botãozinho reset. Eu sempre faço isso. É uma dicasinha para você estar programando. Coloca um botãozinho ali que vai facilitar a tua vida. Caso você precise, em determinado momento, você utiliza ele ali. Bom, aqui eu tenho várias telas de horizontal arrangement e vertical arrangement para poder utilizar essa disposição aqui. Eu coloquei várias telas dentro de outra, tá vendo? Aqui é uma vertical, logo depois aqui eu tenho uma horizontal, uma vertical. Como o objetivo aqui não é falar sobre isso, eu não vou focar nisso. Se alguém tiver alguma dúvida, tem vários vídeos aí na internet, mas pode me perguntar também que não tem problema nenhum para mim. Mas utilizei aqui basicamente o item, a data de cadastro, o nome, procedimento. Aqui eu utilizei um componentezinho, um list picker, tá vendo? E eu jogo uma figura, eu fiz o upload, botãozinho azul, PNG para ficar maneirinho, no telefone fica bem legal, no vídeo aqui fica mais ou menos, mas no telefone fica bem legal. Data, aqui eu utilizo um date picker, aqui tá vendo? Um date picker, aqui é um time picker. São componentes que facilitam a sua forma de você pegar os dados. Beleza? Vai ser legal ali, depois você vê como eu faço para poder corrigir o formato. Aqui eu utilizo também uma figura, pego na internet uma figura de um botão, jogo ali dentro do botão. Estou utilizando tudo de forma transparente. Na hora que eu entro no sistema, ele joga tudo isso aqui transparente, tem um esquema legal de cores também para ficar bonito. E aqui ó, eu tenho aquele botão de consulta fora do meu vertical arrangement e eu utilizo um outro vertical arrangement aqui para que eu tenha apenas uma tela. Eu não tenho duas telas, eu tenho uma tela só. Eu dou um visible no VA1. Quando eu clico aqui na consulta, eu dou um visible false aqui no meu primeiro vertical e dou um visible true aqui na minha segunda tela. Com isso, o teu app fica mais veloz, minimiza a quantidade de bytes que você está utilizando, né? Porque tem um máximo aqui de 5 megabytes que a gente pode utilizar no app Inventor. Então facilita a tua vida também na manipulação aqui. Fica mais rápido o app. E aqui eu uso um list view e um outro date picker aqui para poder pegar a data da consulta e um botãozinho todos aqui. Beleza? Essa é a minha tela designer. Eu tenho o hábito de colocar identificado os nomes, por exemplo, tudo que é título eu coloco LB, indicando que é um label, um T maiúsculo indicando que é um título, agendamento. Por exemplo, aqui, item é título, então boto LB de label, T maiúsculo, item. E no caso aqui, se é um test box, eu boto test box item. Não entra o T. O T entra onde é título. Essa é uma nomenclatura que eu utilizo. Esse label aqui é só de espaço, às vezes eu indico, tipo aqui ó, LB espaçador, eu estou indicando, tá vendo? Mas nesse caso aqui eu deixei ele, label 2, não indiquei. Normalmente eu indico, mas quando vou colocando pro final, eu não indico mais. Aqui ó, procedimento, ó, LB, T maiúsculo, porque quando eu olho, eu já identifico que é um título. Beleza? E assim vai.
Bom, aqui não tem nenhum mistério. Vamos aqui partir para os blocos. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu faço quando inicia, deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom. Quando eu inicio o sistema, né, eu chamo aqui no Screen 1 Initialize, eu dou um call na minha agenda, que é o banco de dados, e eu puxo aqui, ó, quantidade de itens, que é aquela tag que eu estava mostrando para vocês no vídeo anterior. Essa tag aqui, ó, quantidade de itens. Então eu tenho lá 4. Se não tivesse nada, ó, eu puxo aqui, tá? E dou um call de ajuste de cores. Ajuste de cores não preciso mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. No FB, agenda salvar. Esse cara aqui, ó, que é logo depois que eu busco um valor, né? Quando eu busco um valor na tag, ele vem aqui e executa o ponto got value. Eu dou quando eu chamo get value, ele vem logo após, ele executa esse ponto got value, que é após pegar um valor, e me dá as opções de trabalhar em cima da tag e do valor em si que me retorna. O que eu faço? Faço logo de cara um teste de condição, verificando se a tag é igual a QTD itens. E foi a que eu chamei, tá vendo? A tag que eu chamei aqui nesse momento foi essa. Então só vai interessar pra gente essa parte aqui. Se a getTag for igual à quantidade de QTD itens, o que ele vai fazer? Cal recupera quantidade de itens. E ele joga, ele faz essa recuperação pegando um valor. Vamos lá, vamos abrir aqui a recupera quantidade de itens. Vamos ver como que ele funciona. Expandir. Ó, se o valor for igual a nada, ou seja, se ele abrir aqui a quantidade de itens, na hora que ele verificar lá no banco de dados for igual a nada, se retorna nada, que é o que ele retorna, value if tag not there. Se a tag não estiver lá, tá vendo? É o valor que retorna se não tiver nada lá. Então, se não tiver nada, ele vai entrar aqui e vai fazer o que, ó? Vai setar a minha variável global quantidade de itens para 1, como 1. Se não, o que ele pega e faz? Ele seta a minha quantidade de itens para o valor, que é o valor que ele vai encontrar lá, mais 1. Então, no caso agora, por exemplo, que está lá 4, né? Ó, ele vai encontrar 4. Ele encontrando 4, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para a variável 4 mais 1. Já vai ficar 5. E ele já seta o meu texto do TB item como a minha variável global quantidade de itens. Ou seja, aqui, ó, quando eu abrir meu sistema, ele já vai setar aqui esse teste box como 5, por causa daquele 4 que está lá, beleza? Então esse já é o primeiro esqueminha que eu faço para poder controlar o meu banco de dados, a minha quantidade de itens do meu banco de dados. Beleza. Aí qual é a outra questão que eu observo? Quando eu venho aqui e coloco um nome, Santana, vou fazer uma escova no dia 9, às 20 horas. Que eu dou um ok, o que eu faço?
eu jogo aquele 5 do lado do nome do arquivo. Ele vai ficar lá, ó, como agenda 5. Como que eu faço isso? Aqui, botão agendar. Quando eu clico no meu botão agendar, que é o botão OK, o que eu faço? Ó? Eu pego, dou um store no mesmo componente agenda salvar que eu estou utilizando, que é o meu componente Firebase. Eu jogo na minha tag o que? Eu dou um join com a agenda, que é o nome do meu banco de dados, e com o texto que está no meu item aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, o próximo aqui, ele vai ser o item 6. O que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui, ó, no caso, agenda e 6. E para que esse trim aqui? Se por algum motivo entrar algum espaço aqui, nesse caso não vai entrar porque eu tirei o enable. Mas pode acontecer, então eu dou um trim que serve para tirar os espaços em brancos, porque espaço em branco atrapalha muito a vida do usuário. Muitas vezes você pode não conseguir localizar um arquivo, um dado que você gravou, que você salvou, por conta de um espaço. E jogo qual o valor que eu vou cadastrar. Value to store, valor a armazenar. Eu vou fazer uma lista, ó. O mesmo trim do item lá, vou jogar o 6, tá vendo? Ó? Aí jogo o cadastro, que é a data, ó. Data cadastro, jogo o nome, eu crio uma lista com todos esses itens, procedimento que será feito. Então aqui, ó, o que eu faço? Quando eu clico aqui nesse picker aqui, eu jogo para esse test box aqui para facilitar na hora que eu vou salvar, que eu der o meu OK. Então só vem aqui e salvo esse test box, o texto desse test box. A mesma coisa aqui na data, eu jogo para cá. A mesma coisa aqui na hora, que eu jogo para o test box e crio aqui nessa lista. Agora, o grande macete é você jogar o número do item ao lado do nome do banco de dados. E aí o que eu faço? Eu salvo lá na minha tag quantidade de itens o novo item que eu tenho. Certo? Aqui, ó, se eu clicar em OK aqui para salvar, ele vai indicar que agora eu tenho 6 itens no meu banco de dados. Exceto que automaticamente já jogo mais um para o meu test box de itemização nessa parte daqui. Até que é bem tranquilo, né? Bom, 14 minutos. Não sei se vocês têm interesse em saber como eu faço aqui essa questão da data e da hora, mas se vocês tiverem, vocês me cobrem isso nos comentários, ok? A princípio, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando você joga o botão de consulta, deixa eu fechar de novo aqui. A consulta que eu faço por data, eu faço aqui, ó. Depois que quando eu faço a minha escolha lá naquele
date picker consulta, que é esse cara aqui, ó. Eu entro aqui na consulta, demora um pouquinho, bastante. Eu entro aqui na consulta, esse aqui, ó, é esse date picker aqui consulta, tá? Então, quando eu entro lá, o que ele faz, ó? Ele seta o meu test box do meu test box DT consulta para que ele pegue os dados do date picker. Isso aqui é interessante porque quando a gente vai jogar para lá, a gente tem que se preocupar com esse detalhe aqui, ó. Eu dou um join aqui e verifico se o tamanho do date picker day é menor que 2, ou seja, se ele tem menos de 2 caracteres. Porque se na data lá for dia 1º, por exemplo, ele não coloca 01, ele coloca só 1. Então, esse if aqui, que muita gente não conhece, é um if que ele não é esse primeiro teste de condição aqui, ó, que ele vem como uma ação. Ele é aqui, ó, ele é uma condição, mas já dentro de uma evolução de uma expressão. Muita gente não usa ele, né? Então aqui, ó, eu já determino aqui o que eu quero integrar nesse meu texto aqui. O que eu vou concatenar? Eu já digo, se for uma coisa, concatena uma coisa, se não, já concateno outra. Então, se o tamanho for menor que 2, eu já jogo um 0 e repito ele aqui. Tipo, 1 já fica 0, 1. Jogo a barrinha e a mesma coisa aqui para o mês, ó. Se for menor que 2, já jogo 0, repito ele, barrinha e jogo o ano. Aqui eu tenho uma variável global listagem, que eu digo que ela é igual a nada, né? Como ela é uma listagem, eu jogo um create list e faço a mesma coisa com o meu list view, para poder ele ficar ali limpo, né? Na hora que eu for fazer o meu for each. Com o meu for each, o que eu faço? Eu passeio de 1 até... No caso aqui, eu jogo o meu item lá, aquele TB, né? Pego o número que está lá, agora ele estava... Eu cadastrei mais um, então ele ficou... Ó, ficou 6. Mas, na verdade, quantos itens eu tenho lá? Tenho 5. Então eu venho, subtraio 1, tá vendo? Ele vai de 1 até 5. Ele vai percorrer, ó, de 1 até 5 no meu banco de dados. Certo? Verifica a quantidade que tem, sim. E aí, o que ele faz? Eu venho pegando de 1 a 1 aqui, ó. Agenda 1, eu dou o join e abro lá a minha tag como agenda 1. Esse number aqui, ele vai variar, né? Ele vai ser, a primeira vez que ele passar aqui, ó, ele vai ser 1. Depois ele vai incrementar 1. Isso aqui você lê da seguinte forma: para cada número de 1 até esse total aqui, que no nosso caso vai ser 5. De 1 em 1. Eu posso botar de 2 em 2, de 3 em 3. No caso aqui é de 1 em 1. Então ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3, depois ele vai ser 4, depois ele vai ser 5. Então ele vai chegar aqui a mesma coisa que eu vou pegar na tag agenda 1. Aí quando eu der esse get value aqui, ele vai lá de novo naquela função bot do lá. A gente viu a primeira parte, agora a gente vai ver a segunda parte. Ó, a tag é igual a quantidade de itens? Não, agora não. Agora a tag é igual o quê? A agenda e o número. Né? Então ele vai ignorar isso daqui e vai executar o que está aqui depois do else. Então ele vem, ó, if, aí eu faço aqui um select list item de index 5 do meu value. Por quê? Eu não
tenho aqui, ó, eu não jogo uma listagem aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que eu jogo aqui na minha listagem. Então eu pego aqui o item 5. O item 5 é a data, tá vendo? A data que foi marcado o procedimento. Então aqui eu faço o teste, ó. Primeiro eu vou pegar a agenda 1, vou passar. Aí eu vou fazer o teste aqui no índice 5, que é a data de marcação. Eu vou verificar se está igual à data da consulta. Se está conforme, se está igual essa data daqui, ó, da consulta. Por exemplo, se for igual a 7, que está demorando um pouquinho para aparecer aqui, mas já está aqui no telefone, ó, se for igual a 7, ele vai me mostrar os dados. Então ele faz assim, ó, se for igual a 7, aí eu boto aqui, ou o texto da consulta for igual a nada. Porque o que eu faço para que eu uso isso daqui? Porque quando eu clico naquele botão todos, eu digo que o texto é igual a nada. Então, se for igual a nada, ele vai incluir, vai adicionar na minha lista todos os itens que ele passar. Ou se for igual à data que eu especificar lá no meu TB Consulta. Então, ó, se alguma dessas duas situações, condições forem verdadeiras, aqui eu não digo e, eu digo ou. Se essa situação for verdadeira ou essa situação for verdadeira, o que ele faz? Ele entra aqui nesse dentro, que é um então, e adiciona itens para minha lista global listagem, que é uma variável que eu já configurei aqui um pouquinho antes, acho que eu mostrei para vocês. O que eu jogo lá? Ó? Primeiro eu dou um replace de alt text dentro de um outro replace, fazendo aqui, tirando o parênteses abrindo e o parênteses fechando. Se eu não colocasse isso, aqui ficaria um parênteses aqui, ó, antes do 1, no caso aqui, e depois do 14. Isso é porque ele é uma lista, então joga o parênteses lá. Eu prefiro tirar, mas se você não te incomodar, você deixa o parênteses aí, tá? Aí eu faço aqui, ó, crio uma lista, fazendo como? Jogo o item, aí eu venho aqui, dou um select ali na minha lista, ó, o item 1, que é o item, aqui eu pulo uma linha, boto o nome, que é o índice 3, pulo outra linha, procedimento, que é o índice 4, e assim eu venho sucessivamente, ó, até a hora marcada, data marcada, hora marcada. Muita gente desconhece que esse barra N aqui, para pular uma linha, funciona também nos elementos do list view. Agora, quando você tenta jogar direto lá no list view, normalmente você tem dificuldade para avaliar. Então eu faço o que? Eu trabalho com uma variável. Eu dimensiono essa variável aqui para uma variável de lista, né? E aqui, conforme eu vou passando, eu vou jogando os valores nessa variável. Quando eu passo por tudo, que eu jogo para ela tudo que for coerente, que estiver de acordo, ou nada, no caso de todos os itens, ou a data específica, eu venho aqui e seto, né? Ou ajusto, ou configuro o elemento do meu list view para a variável de list, entendeu? Bom, esse vídeo já está muito grande, 25 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Se alguém quiser que eu explique alguma outra coisa que esteja nesse vídeo aqui, pode me pedir também. Eu explico a questão das cores, o reset, esse timer aqui, que é onde eu jogo todo o tempo
a data do sistema, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa em relação a isso, tô aqui, só me falar. Forte abraço para vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí de alguma forma. Forte abraço.